Olá, meus amados irmãos, meus amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo, com vocês, hoje e sempre. A nossa reflexão de hoje nós tiramos do Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículos 16 a 18, que diz assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Meus amados irmãos, meus amigos, esta passagem, ela narra para nós a fúria de Herodes. Herodes foi informado de que nascera em Belém o rei dos judeus. E Herodes, de forma nenhuma, ele queria perder a sua majestade, não queria perder o seu trono, não queria perder o poder. Herodes era tão vidrado por poder que ele mandou matar praticamente toda a sua família para não perder o poder. Matou sogra, matou filho. E ouvindo falar que Jesus, sendo o rei dos judeus, nascera lá em Belém, ele ordenou que todas as crianças de 2 anos para baixo fossem mortas, no afã de matar também o nosso Salvador, o menino Jesus. Mas o nosso Deus já havia providenciado que aquela criança que viera a ser o Salvador do mundo, ela continuasse viva até se cumprir o seu propósito. Deus já havia ordenado que José e Maria fugissem para o Egito. Mas nós tiramos alguns ensinamentos para nós aqui. Primeiro ensinamento, que aquelas crianças foram santas porque foram separadas para servir a Deus dentro do seu propósito. Aquelas crianças deram a vida no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquelas crianças foram os primeiros mártires cristãos. Então, meus amados irmãos, meus amigos, a morte para nós cristãos, por mais horrível que ela seja, ela não é uma tragédia. A morte para nós é apenas o início. É apenas o início do nosso convívio com o nosso Deus. Quem morre vai para o paraíso, vai viver eternamente na presença do nosso Deus. E aquelas crianças mortas por Herodes, com certeza, estão no paraíso com Jesus. Mas um segundo ensinamento que eu tiro aqui nessa passagem é o que está lá em Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme o seu propósito. Jesus, ele desde criancinha já enfrentou ali a perseguição, já enfrentou a luta de ter que sair de Belém para o Egito no jumentinho, criança, atravessando um deserto no sol quente, José e Maria sofrendo ali naquela viagem, mas tudo isso estava cooperando para o bem do nosso Senhor Jesus Cristo, para que ele cumprisse o propósito pelo qual ele veio à terra, de morrer na cruz para salvar muitos. Mas, meus amados irmãos, meus amigos, a partir do versículo 17, Mateus aqui, ele vai falar de uma profecia que foi dita pelo profeta Jeremias, lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 31, versículo 15. Versículo 17 e 18 diz assim: Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá,
pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Raquel aqui estava representando as mães do reino do sul de Judá, que perderam as suas criancinhas. Raquel era mãe de Benjamim. Benjamim formou, juntamente com Judá, as duas tribos do sul, Judá e Benjamim, que formou ali a tribo do sul. E aquelas mães estavam de luto, estavam pranteando, chorando a morte dos seus filhos que foram mortos através da tirania de Herodes. E Raquel aqui, colocada nesse evangelho, ela representava aquelas mães. A morte dessas crianças tem um símbolo de pureza e de sacrifício, mas ela também apontava para a restauração do povo de Deus que está no nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como o exílio do Reino do Sul na Babilônia apontava também para a purificação do povo de Deus e a restauração posterior com a volta deles. A morte dessas crianças tem um simbolismo importante. Elas foram os primeiros mártires cristãos. E a morte delas apontava para algo maior, que era a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, restaurando todos aqueles que se arrependerem e professarem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. A morte para nós não é uma tragédia, porque aqueles que morrem em Cristo vão morar com Ele no paraíso eternamente. Paulo disse que morrer e estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que viver aqui nesta terra. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam comigo e com vocês, hoje e sempre. Deus abençoe a todos.